Hoje, na classe de adultos, estudaremos a lição de número 8, que tem como título Confessando e Abandonando o Pecado. Os nossos objetivos são, em primeiro lugar, compreender o que significa confissão de pecado. Em segundo lugar, mostrar o perigo do pecado não confessado. E, por fim, compreender que a confissão de pecado é um caminho para a cura e a restauração. Neste trimestre, tivemos uma aula falando sobre as armas espirituais que estão à nossa disposição. Nesta aula, veremos mais uma destas armas, isto mesmo. Considero a confissão de pecados uma arma poderosa à disposição do peregrino, do Filho de Deus, pois ela anula as acusações do inimigo e ela atrai ou ela promove a bênção, a restauração, o perdão de pecado ou pecados. O nosso texto áureo nos diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Provérbios 28, verso de número 13. Na paráfrase NTLH, esse texto pode ser lido da seguinte maneira: quem tenta, veja, é um esforço inútil, é um esforço em vão, é um esforço até mesmo prejudicial. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem? Da pessoa que confessa, ok? Mas ela não só confessa os seus pecados, ela os abandona. Considere por um momento a importância da confissão. Biblicamente, há dois tipos de perdão: o judicial e o paternal. Quando aceitamos Jesus e confiamos nele como nosso Senhor e Salvador, isso promove o perdão da penalidade do pecado, o que se refere ao aspecto judicial do perdão. Quando nos entregamos a Cristo, somos justificados. Nossos pecados são perdoados. Nossa ficha, ela é completamente apagada. O pecador agora é declarado justo. Mas durante a nossa caminhada com Deus, durante a nossa peregrinação, cometemos falhas, cometemos erros. O pecado não é mais um estilo de vida. O pecado não faz mais parte da nossa conduta diária. Mas devido à fraqueza do nosso corpo, devido às muitas tentações e à natureza carnal que ainda habita em nós, vez ou outra falhamos. E nós, como filhos de Deus, diante do erro, diante do pecado, precisamos usar a arma da confissão. E a confissão de um filho de Deus promove o pecado paternal. Não é? A confissão de pecados de um filho de Deus traz aquilo que chamamos de perdão paternal, não é? Perdão paternal por meio do qual crescemos no nosso relacionamento com Deus, o Pai. E é interessante, não é, pensar sobre isso. Pecado judicial, seu aspecto judicial, acontece o perdão uma vez por todas, quando somos justificados por Cristo, e o perdão paternal, o perdão de pai, quando um filho confessa ao pai o seu erro. Precisamos confessar e abandonar o pecado. A verdade prática nos diz: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Olhe a necessidade de confessar. Você quer desfrutar de restauração, de reconciliação. Você quer ter intimidade com Deus. Você não pode chegar a Ele com as vestes sujas. Você não pode estar diante de Deus marcado por uma conduta, por um coração endurecido e por uma conduta pecaminosa. Ainda que as vestes estejam sujas, chegue com o coração quebrantado e com os lábios dispostos a confessar as falhas. Essa confissão não pode ser pela metade. Ela deve ser verdadeira e completa. A única saída para o pecado escondido é a confissão. Não basta confessar, é preciso também abandonar. Não é arrependimento atrás de arrependimento. Eu me arrependi hoje, me arrependo amanhã, me arrependi hoje, me arrependo amanhã. Não é bem assim. É arrependimento, né? E depois do arrependimento, fruto de arrependimento.
Arrependimento e fruto de arrependimento. Porque se a gente pensa arrependimento e arrependimento, arrependimento, a gente pensa em constante falha, em constante falha, em constante falha. Mas é arrependimento e frutos de um verdadeiro arrependimento. Arrependimento e frutos de verdadeiro arrependimento. Quem confessa e deixa o pecado tira um fardo pesado das costas e encontra não apenas misericórdia, mas também restauração. Glória a Deus. Glória a Deus. Precisamos, meus irmãos, chegar diante de Deus com um coração desnudo, com sinceridade, sem máscaras, porque Deus vê o oculto, Deus vê o nosso interior, Deus conhece os nossos pensamentos. Não adianta tentar parecer diante de Deus aquilo que você não é. Chegue com sinceridade, se quebrante aos pés dele, se jogue aos pés dele e você verá que Deus estenderá a sua mão, não é? Não a mão para pesar juízo, mas uma mão de misericórdia, de perdão e de acolhimento. Vamos ao nosso ponto de número 1, ponto de definições. O primeiro ponto nos diz: confissão de pecado. Eu vou ser bem breve aqui. Quero pedir aos irmãos que se inscrevam em nosso canal aqui no YouTube, ativem o sininho para receber as notificações, deixem um like e comentem qualquer coisa aqui nos comentários. Amém, glória a Deus, aleluia. Qualquer coisa para que o YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas. Vou deixar aqui embaixo para você gratuitamente, em reciprocidade a essa sua ação, o subsídio que eu estou utilizando. Mando um abraço especial aos meus irmãos que estão me assistindo através da plataforma da Ferramenta BD. Deus abençoe todos vocês. Os irmãos patrocinam esse trabalho aqui no YouTube, certo? Quem quiser ser aluno assinante da ferramenta e receber os materiais exclusivos para assinantes, o link também está na descrição deste vídeo. Não perde tempo. Quem é aluno da Ferramenta BD recebe a pré-aula, recebe o subsídio, tem acesso durante todo o trimestre às conferências que nós realizamos de Escola Bíblica Dominical e muitas delas convidamos o comentarista da lição. Você também terá acesso exclusivo a materiais como dinâmica, infográfico, fluxograma, slide profissional, material de marketing e divulgação e cursos de capacitação. Tudo isso, assinatura anual por um preço de uma pizza e de uma Coca-Cola. Tá aqui na descrição do vídeo o link. Vamos lá. A confissão de pecados. Primeiro subponto, definição. O livro de apoio diz. Por que eu escolhi o livro de apoio? Porque o pensamento está mais claro no livro de apoio do que na revista, certo? Na revista nós temos ali um texto copiado e colado do dicionário Vine. Muito bom também. Porém, o texto do livro de apoio está mais fluido. Quando preparamos o subsídio, lemos a revista e também lemos o livro de apoio. O texto diz: vamos fazer uso de dois verbos hebraicos que expressam o significado de confissão. O primeiro é yadá, cujo significado pode ser visto como dar graças, louvor, reconhecer ou confessar. Como assim? É um termo multifacetado e a interpretação do termo depende de seu contexto. Há contexto em que ele significa dar graças, louvar, outros reconhecer e outros confessar. Logo se nota que seu uso visava expressar gratidão a Deus, ok? No segundo verbo, yodá, tem também o significado de dar graças, agradecer ou louvar, semelhantemente ao verbo yadá, mas seu real sentido vai depender do uso que se faz dele, em especial no contexto de confissão de pecados, denotando o ato de, presta atenção, admitir ou reconhecer diante de Deus que pecamos ou erramos. Denotando o ato de admitir ou reconhecer diante de Deus que pecamos ou erramos. Guarde essa expressão ou anote ela aí na sua revista para que você tenha uma compreensão do que é confessar. Em termos de um dicionário teológico, confessar é alguém admitir que é culpado daquilo que é acusado. É concordar com Deus, não é? Quanto à acusação do pecado, como resultado de uma convicção interna. Então eu concordo porque eu estou plenamente convencido, plenamente convicto. Confessar o pecado quer dizer abandonar a tentativa de ocultar ou desculpar diante de Deus o pecado cometido. Porque tem gente que quando chega diante de Deus não chega com essa disposição de realmente confessar, de realmente admitir. Chega com desculpa, Senhor, de fato eu pequei, mas o pecado se deu por conta disso e disso e disso e disso. É semelhante ao questionamento de Deus a Adão. Adão, tu comeu do fruto que eu te disse para não comer. Olha, Senhor, eu de fato comi, eu de fato errei, desobedeci. Mas sabe por que isso aconteceu? A culpa é tua.
como assim a culpa é de Deus, né? A culpa é tua, Senhor, porque foi a mulher que tu me deste que me deu do fruto. Ela me deu e eu comi, mas foi porque o Senhor me deu essa mulher comeu do fruto, me deu e eu comi também. Mas Eva, tu comeu. Não, mas foi a serpente que me enganou. De fato eu errei, mas foi por causa da serpente. Então, esse negócio de desculpar o pecado, de ocultar o pecado, não funciona diante de Deus. Não funciona. Certo? Confessar vai além da mera verbalização de palavras. Confessar é admitir, é reconhecer. Então, veja como faz sentido o finalzinho do livro, né, do trecho que está no livro de apoio. Confessar não é simplesmente verbalizar, porque eu posso chegar e verbalizar, errei, pequei, e simplesmente ser palavras vazias. Confessar tem esse peso de convicção, tem esse peso de entendimento. Olha, Senhor, é admitir de fato, olha, Senhor, realmente eu pequei. Eu realmente reconheço que está errado. Porque tem gente que fala, mas não sente o peso do erro, não sente o peso do pecado. Fala por falar, mas às vezes confessa sem ter na mente que está errado, que errou, Então a gente precisa chegar diante de Deus com esse sentimento, não é? De admitir, de reconhecer as falhas. A confissão, ela também é um ato de fé. Confessar é um ato de fé. Confessar, na verdade, exige fé e coragem. Porque aquele que confessa demonstra a crença na misericórdia e no amor de Deus. E não só isso, mas também demonstra fé na promessa de perdão. Eu confesso porque eu sei que Ele é poderoso, é justo, é fiel, é amoroso para me perdoar. A confissão também é um ato de libertação. Porque quando nós admitimos o pecado, quando nós reconhecemos o pecado, somos libertos do peso da culpa. Então, se eu pudesse definir confessar, definiria nesses termos que estão expressos aqui no subsídio. Subponto de número 2. A confissão bíblica de pecados. Presta atenção. Confissão bíblica de pecados. Então, confessar é uma doutrina bíblica que acha amparo nas Escrituras. O texto da lição, agora sim, nos diz: o ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Deus não vai perdoar quem não confessa. Deus não vai perdoar quem não se arrepende, certo? Essa confissão pode ser no momento da conversão ou depois dela, quando pecados cometidos podem ser contra Deus ou contra um irmão. Importante, porém, ressaltar que, segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão de pecado que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. E temos vários textos provas aí, né? Neemias 1:6, Salmo 66:18, Lucas 18, do 9 ao 14. A confissão de pecados e a necessidade de seu abandono, guarde isso aqui nesse subponto, não é algo criado por líderes. Porque esse negócio de confessar, isso não é bíblico. Eu confesso e aqui se cria toda aquela justificativa para, de fato, achar brechas para o pecado, não é? Porque pensa assim, eu só confesso a Deus, porque só é para falar para... Será que é isso mesmo? Né? Será que a Bíblia orienta a confessar somente a Deus? Não, esse negócio de confessar isso aí é uma besteira. Isso é ensino romano, isso é ensino católico romano. Será? Vamos analisar a Bíblia. Porque tem gente que procura achar brecha ao pecado. Se eu não devo satisfação ao meu próximo, se eu não devo satisfação à minha igreja, então eu posso pecar silenciosamente, eu mesmo me disciplino, eu mesmo me conserto ali. E isso vai lhe dando brechas para que o pecado se torne mais fácil. Não é? O pecado se torne mais fácil. Então a confissão de pecados não é algo criado por líderes, por um conselho de teólogos ou pastores, mas trata-se de uma recomendação bíblica, ou seja, a base bíblica para tal exigência. E nós temos vários textos orientadores, Provérbios 28:13, Salmo 32:5, Tiago 5:16 e 1 de João capítulo 1, versículo de número 9. Subponto 3, o símbolo da confissão de pecados. Veja o que a lição nos diz. No ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que, por isso, se encontra indigna de estar na presença de Deus. Não é olhar para o pecado dos outros. Senhor, eu fiz porque fulano faz.
Ah, mas também tem aquele ali. Não. A confissão é autônoma. Confesse os seus pecados. São seus. Não é confessar os pecados dos outros, não. Os seus. Certo? E o texto prossegue. Ela reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo. Confessar e entender que pecado é pecado. Então, em arrependimento sincero e em confissão, busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus. O que é garantido por meio da palavra de Deus é o que confessa perdão. Assim, quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado alcança a misericórdia de Deus. Então a alma é consolada e a vida espiritual é restaurada, para que haja consolo, restauração e você desfrute de todas as promessas atreladas à confissão. Essa confissão precisa ser real. Essa confissão precisa ser verdadeira. Quais são as características de uma confissão verdadeira? Primeira, ela é marcada por uma profunda convicção. A confissão verdadeira é marcada por profunda convicção. O indivíduo que confessa deve estar plenamente consciente de seu pecado, ou seja, convencido do mal que cometeu. Ele está tomado de profunda convicção. E geralmente essa convicção, ela vem através da consciência, mas a consciência é falha, pode ser cauterizada. Ela vem através da palavra de Deus. Olha só, a palavra de Deus promove em nosso coração convicção e ela também vem por meio do Espírito, pois Ele é quem concede, o Espírito Santo, pois Ele confere ao homem, Ele trabalha no homem para que esse receba esclarecimento a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Então, o homem verdadeiramente convicto é um homem que confessa o seu pecado de forma autêntica e verdadeira. Em segundo lugar, a confissão legítima, ela é acompanhada por uma intensa contrição. Convicção e contrição. Como assim? A pessoa que admite suas falhas deve estar atormentada, abalada e aflita. Não porque seu pecado foi descoberto, mas porque cometeu o pecado em si. Você vê um ladrão arrependido quando está sendo levado pela polícia ao local de confinamento, ele está ali chorando, ele está ali triste, não é? Alguns, não é? Ele está ali abalado. Não é porque ele cometeu o crime em si, é porque ele foi pego. A confissão verdadeira, ela não se dá nesses termos. O problema não é porque você foi descoberto, você foi achado. A questão é o ato em si. Você pecou, você errou, você se afastou de Deus, você quebrou princípio, você entristeceu o Espírito Santo e a sua angústia na alma deve se dar por conta disso. Em terceiro lugar, a confissão verdadeira, ela deve ser acompanhada de um verdadeiro arrependimento. E arrependimento não é apenas emoção e choro. Mesmo que o arrependido chore e seja envolvido por intensa emoção. O verdadeiro arrependimento ocorre quando mudamos e paramos de praticar o pecado. Veja a dinâmica. Quem confessa aí e deixa. Deixar é sinônimo de arrependimento. Porque tem gente que chora, tem gente que pranteia, mas de fato não abandona, não deixa. Então, não é arrependimento autêntico e não é confissão autêntica. Nossa confissão precisa desses três requisitos para ser verdadeira e então nos apropriarmos das bênçãos de Deus. Em segundo lugar, nós temos aqui o ponto de número 2, o perigo do pecado não confessado. E antes, irmão, deixa eu cumprir uma promessa aqui. Eu prometi, ao rapaz que me mandou essa Bíblia aqui, que mostraria ela em uma aula da Escola Bíblica Dominical. Ela está toda personalizada do jeito que eu pedi. Capa em couro, certo? Então, vê só. Aqui eu pedi para ele fazer desse jeitinho aqui, com essa imagem aqui, com esses versículos aqui, que são princípios de vida que separei, para me ler todos os dias, para mim sempre bater o olho e lembrar do texto bíblico. E atrás eu coloquei aqui, o abra-jaula. E botei a famosa frase de Dwight Lynd Moody: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. Coloquei também aqui 4 fitas marcadoras. E, de fato, é um trabalho sensacional. Ter essa Bíblia aqui em mãos realmente é surpreendente. A qualidade, a forma como o nosso irmão ele desenhou aqui no couro. É incrível, certo? Vou deixar
marcado aqui no primeiro comentário, fixado aqui no primeiro comentário, o arroba do Instagram dele, ou então o número de WhatsApp do nosso irmão, para que vocês possam entrar. Aliás, vou deixar o número do WhatsApp, para que vocês possam estar entrando em contato diretamente com ele. Quando você entrar em contato com ele, diga, ó, vim pelo Abrajal, o irmão disse que o senhor ia me dar um desconto, o irmão Murilo disse que ia me dar um desconto. Ok? Ele manda para todo lugar do Brasil, eu estou muito satisfeito com a minha. Ponto 2, o perigo do pecado não confessado. Subponto 1, os males dos pecados não confessados. É o nosso primeiro subponto. E a lição diz, quando lemos e analisamos Provérbios 28:13, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também cristão. A epístola de João corrobora com a necessidade de confessar o pecado, deixá-lo e alcançar o perdão. O pecado, não é? Ele nunca vai compensar. Mesmo aquela pessoa que peca e confessa, o pecado sempre vai deixar suas marcas. Mas olha, irmãos, o tal do pecado não confessado é terrível. É terrível. Por quê? De acordo com a Bíblia, há consequências para todo tipo de pecado, mesmo aquele que nós confessamos. Mas o não confessado, há consequências mais severas. Primeira consequência, separação de Deus. Um filho de Deus pode pecar e o Espírito, contudo, não se retirar dele. Porque ele confessou imediatamente, ele recorreu a Deus, ele foi para os pés de Deus. Mas, quando alguém peca e não confessa e continua nessa vida de pecado, o que é que acontece? Separação de Deus. Isaías 59:2 diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, vosso Deus, o Deus que vocês clamam, o Deus que vocês servem. Só que vocês estão vivendo em iniquidade. E isso afasta Deus de vocês e vocês de Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. O pecado não confessado cria essa barreira entre nós e Deus. É um dos primeiros males do pecado não confessado. Em segundo lugar, culpa e sofrimento interior. É a consciência martelando, é o coração afligido, é a alma doente. Olha o que Davi nos diz no Salmo 32, verso 3 e 4. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo bramido, pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão e estio. Há um abalo nas emoções, há um abalo interno pelo pecado não confessado. Em terceiro lugar, prejuízo à oração. Isaías 59:2 sugere implicitamente que, pelo fato de estarmos distante dele e haver essa barreira entre o pecador que não confessa e o seu Deus, suas orações não são ouvidas, a não ser aquela oração que ele chega assim, Senhor, eu pequei. Senhor, eu errei. Senhor, me ajude. Senhor, tenha misericórdia de mim. Certo? Em quinto lugar, perda de bênção. Em quinto, 1, 2, 3. Em quarto lugar, perda de bênção. O pecado não confessado nos priva das bênçãos terrenas e espirituais que procedem de Deus. Jeremias 5:25 nos diz, as vossas iniquidades desviam estas coisas, as bênçãos. O braço estendido, a prosperidade, diziam estas coisas. E o vosso pecado os vossos pecados afastam de vós o bem. O pecado não confessado nos impede de receber as bênçãos de Deus. Uma das coisas mais terríveis do pecado não confessado, lógico, é a condenação eterna. Em Romanos, capítulo 6, versículo de número 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E morte aqui está em oposição, fazendo aqui um contraste com vida eterna. Se a vida é eterna, a morte também é eterna. E quem não confessa o pecado, recebe o seu salário na íntegra. E o salário é morte eterna, separação eterna de Deus. O pecado não confessado também produz dureza de coração. Dureza de coração. Quem não confessa o seu pecado, não é? Ele vai entrando por um caminho e cada vez que ele vai ali segurando a confissão, cada vez que ele vai cometendo novos pecados e não confessa, seu coração vai se tornando endurecido. Ele vai se tornando insensível à voz do Espírito Santo. Isso é mencionado em Hebreus 3:13. Mas exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje,
para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, todos os dias precisamos confessar. Todos os dias precisamos ir a Deus com o coração quebrantado, a fim de que Ele não se enrijeça, a fim de que nosso coração não se torne sensível e não endureça. São alguns males provocados pelo pecado. Aí, agora nós estudaremos duas situações bem específicas na Escritura. Não vou gastar tempo considerável em nenhuma delas, porque são apenas subpontos. Subponto 2 do ponto 2, as consequências do pecado de Adão e de Eva. Os nossos pecados afetam outras pessoas. Isso é lógico, né? Nossos pecados afetam os pecados de outras pessoas. Esse dia eu estava participando de um culto de despedida, onde um dos nossos irmãos foi promovido na empresa que trabalha. E eu disse a ele o seguinte: veja como nossas ações desencandeiam várias situações. Eu levei alguém a trabalhar numa empresa, um irmão para trabalhar na empresa. Esse irmão foi admitido, está trabalhando na empresa, e esse mesmo irmão já levou mais outros irmãos para trabalhar na empresa. E agora o irmão que estava lá agradecendo a bênção da promoção, que vai se mudar e tudo, estava agradecendo a Deus. Veja como uma pequena ação desencandeou várias situações. Lógico, graças a Deus foi para o bem, não é? Colocou um irmão na empresa, o irmão colocou mais 3, e agora um dos 3 que ele colocou foi promovido. Mas veja como isso vai gerando uma... Eu não sei se a palavra certa de falar isso, uma corrente positiva, não é? Veja como isso vai gerando, não é? Situações positivas. Com o pecado é do mesmo jeito. Nossas falhas, nossas faltas afetam também as outras pessoas. Quando nós... falamos mal de alguém, quando nós cometemos atos pecaminosos contra o nosso próximo, isso vai afetando uma pessoa, que afeta a outra, que afeta a outra. É semelhante às consequências do pecado de Adão e Eva. O pecado deles aqui foi terrível porque afetou toda a humanidade. Toda a humanidade foi afetada pelo pecado de Adão e de Eva. E há consequências que o pecado de Adão e de Eva, consequências, resultados desse pecado, que nós sofremos ainda hoje, como, por exemplo, morte espiritual. A gente já estamos em Cristo, não é? Mas estávamos mortos antes de estarmos em Cristo. Morte espiritual, o pecado deles promoveu morte espiritual. Isso é evidente em Gênesis 3, 8 e 10. Quando eles sentiram vergonha, eles sentiram medo de Deus. É porque eles morreram espiritualmente. Quem tem medo, quem tem vergonha de Deus é porque está morto espiritualmente. Morte física. Deus disse que eles morreriam, não morreram fisicamente no momento que comeram, morreram espiritualmente, mas depois morreram fisicamente. Gênesis 5:5 diz que Adão morreu. Então a morte é uma realidade hoje no mundo por conta e consequência do pecado de Adão e de Eva. E expulsão do jardim. Foram expulsos como resultado direto do pecado. Foram privados de comer da árvore da vida. Tiveram seu acesso negado, não podiam retornar porque Deus colocou um guarda para que eles não voltassem para o jardim. Dificuldades específicas, consequências específicas, dores de parto, multiplicadas, relações tensas, Gênesis 3,16, há relações tensas de gênero, entre o homem e a mulher, a questão também do sofrimento no trabalho, não que o trabalho seja consequência do pecado, mas o sofrimento, o suor, a labuta, a angústia do trabalho, resultado do pecado, porque a terra foi amaldiçoada e ela daria seu fruto a Adão agora com muito trabalho, porque ela produziria cardos e espinhos. Vá na frente de sua casa e veja se você não capinar, se você não pagar alguém para capinar, veja se não nasce lá só mato. Nasce só mato, nasce só espinho. Cadê que na frente de uma casa nasce um pé de tangerina, um pé de goiaba, um pé de acerola? Não planta não, e às vezes planta e morre. Agora mato, carne e espinho, meu Deus do céu. Então, há consequências do pecado de Adão. O pecado tem as suas consequências. Aí o subponto 3 fala das consequências do pecado de Davi. E aqui a tônica é a seguinte: as consequências do pecado, elas muitas vezes permanecem mesmo depois do arrependimento e do perdão. Davi confessou o seu pecado, mas a espada permaneceu em sua casa. Ele recebeu o perdão de Deus, mas as consequências do pecado permaneceram. Por exemplo, eu tomei nota de um irmão que depois de estar em Cristo, depois de estar envolvido com as coisas da igreja, descobriu que estava com HIV.
Não porque ele cometeu um pecado pecado sexual depois que aceitou Cristo. Não. Ele era um homem santo, dedicado às coisas de Deus. Mas, devido à sua vida pregressa e a seu estilo de vida imoral, ele adquiriu essa enfermidade quando ainda estava lá atrás. Aceitou Jesus. Deus o perdoou, é um crente salvo. Mas as consequências do pecado permanecem. Foi assim com Davi. Ele covardemente planejou o assassinato de Urias e adulterou com Batseba em sua família, como a sua imagem como pai, como a sua autoridade foi manchada e marcada pelo pecado, dentro de sua casa, a sua casa virou uma bagunça. Mesmo Davi sendo um homem arrependido, ele não tinha mais, ao que o texto indica, aquela forma de exemplo de lidar com os filhos. Uma filha foi estuprada por um meio-irmão. Esse meio-irmão morreu, Amon morreu, Absalão morreu, o filho que ele teve com Betseba a princípio morreu. Não é? Depois Absalão morreu, Adonias também morreu por ordem de Salomão. Então a espada de Deus estava na casa de Davi. As consequências do pecado, elas permanecem mesmo depois do perdão. Tem gente que diz assim, vou lá fora, vou pecar, vou errar, vou fazer isso. Tá certo, Deus vai me perdoar. Deus perdoa, meu amigo, Deus perdoa. Mas as consequências do pecado permanecem. Tome cuidado, para nessa ida lá fora, você não voltar mais. Certo? Então nós devemos tomar muito cuidado porque o pecado deixa suas marcas, deixa as suas consequências. Pecado é uma fraude, pecado é um engano, certo? Ponto de número 3, confissão de pecado, um caminho de cura e de restauração. O nosso primeiro subponto diz, confessando o pecado a Deus. Será que o pecado precisa ser só confessado a Deus? Vamos descobrir isso aqui nesse ponto. Certo? A lição diz, segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve ser primeiramente dirigida a Deus, por intermédio de seu Filho, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Isso é fato. Isso aqui é fato. Eu não tenho o poder de perdoar pecado de ninguém. Eu não tenho esse poder. O pastor não tem esse poder de perdoar pecado. Ninguém tem poder de perdoar pecado. Certo? Perdoar pecado é uma prerrogativa divina. 1 de João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, devemos confessar os pecados para que Deus os perdoe. Deus simplesmente não escolhe seletivamente, arbitrariamente, alguém diz assim, vou perdoar o pecado desse aqui, não vou perdoar o pecado desse ali. Não. Pecado para ser perdoado exige confissão. E confessar na língua grega, especificamente nesse texto, significa literalmente dizer a mesma coisa, ou seja, concordar com o que a outra pessoa está dizendo. Daí, o sentido de confessar é admitir, concordar. O contexto deixa claro que confessar nossos pecados significa concordar com o diagnóstico de Deus a nosso respeito, que somos pecadores e que temos cometido pecados, e assim verbalizar essa concordância com tristeza e pesar. Muito embora a doutrina católica romana ensine a necessidade da confissão auricular, né? Auricular é relacionado ao ouvido, né? Confessar ao sacerdote para ser absolvido. O contexto aqui de nossa passagem deixa claro, né? O ensino de João deixa claro que nós devemos confessar nossos pecados primeiramente a Deus, pois somente Ele pode perdoar e remover nossa culpa. Agora, outras passagens da Bíblia nos ensinam que em determinadas ocasiões é necessário confessar nossa culpa às pessoas que foram prejudicadas pelo nosso pecado, para que seja restaurada a comunhão que havia sido interrompida pelo nosso erro. É por isso que quando o filho pródigo estava voltando para a casa do pai, ele não estava só dizendo assim, pequei contra Deus, pequei contra Deus, pequei contra Deus. Não. Pecado, primeiramente, ele é cometido contra Deus, mas o filho pródigo estava dizendo, pequei contra Deus, pequei contra ti. Olhe a confissão do filho. Não, vou confessar só a Deus. Não. Para que houvesse uma reparação de relacionamento, pequei contra o Senhor, porque todo pecado primeiramente é contra Ele, é por isso que só Ele perdoa. Mas eu também pequei contra ti. Meus irmãos, a gente precisa entender isso. E um bom princípio que deve reger a confissão é o seguinte,
A confissão deve ser tão extensa quanto o estrago feito pelo pecado. Se o nosso pecado afetou apenas o nosso relacionamento com Deus, ninguém além do Senhor precisa saber dele. E a não ser que queiramos voluntariamente compartilhar com alguém para que ore por nós, ou que nos ajude. Ok? Se envolveu outras pessoas, elas deverão saber de nosso arrependimento e ouvir a nossa confissão. Aí, onde é que entra confessar o pecado ao pastor, ao presbítero? Primeiro, a gente precisa entender uma coisa. Quando se fala em confessar dentro da igreja, muita gente não quer, porque a liderança, em determinados casos, é despreparada para isso. Você confessa algo ali particular e, de repente, A, B, C e D a Z está sabendo. Deus vai cobrar de você que faz isso. Eu sou presbítero, mas me refiro agora aqui a ministros, a outros presbíteros, a gente em posição de liderança. Se você mata ovelha porque você não consegue segurar a sua língua, Deus vai cobrar de você o sangue dessa ovelha. Agora, o mau comportamento, o mau procedimento de obreiros meninos, porque isso é coisa de menino, o mau comportamento de obreiros meninos, de gente que não está qualificada para o cargo, não anula a sua responsabilidade de confessar. Porque devemos confessar a Deus, devemos confessar a pessoa que nós ferimos, mas às vezes nós devemos ter uma retratação pública, uma confissão pública, quando o nosso erro afeta a igreja. De repente, se ouve que um irmão foi pego roubando, agindo, de repente, uma briga de trânsito, ele foi lá e se atracou contra a pessoa, brigou, tal. Gente, não é o crente ali da Assembleia, não é o crente ali do não sei o quê? Não é o irmãozinho ali. Se afetou a igreja. E você precisa se retratar com isso, com a igreja. E se de fato você confessou o seu pecado verdadeiramente, se de fato você confessou, você procurou verdadeiramente a reparação do seu erro, você vai aceitar a disciplina. Você vai aceitar o afastamento. Você vai aceitar a disciplina para então receber a restauração. Mas o texto bíblico de Tiago diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e não ao pastor. Aí eu pergunto a você, o texto proíbe de falar ao pastor, de falar ao presbítero? Não é melhor falar a alguém espiritualmente mais maduro, que pode lhe orientar pela palavra a vencer essa situação? Né? Não é melhor você procurar os guias que Deus, os líderes que Deus, os homens presentes que Deus dá à igreja? Então, queridos irmãos, não caiam nesse engodo, nesse engano de dizer é só a Deus, é só a Deus, é só a Deus e a mais ninguém. Isso é uma armadilha de Satanás. Para que você veja o pecado em um caminho mais fácil. Né? Para que a distância entre você e o pecado seja mais fácil. Por quê? Quando a gente tem essa consciência de que não deve satisfação a ninguém, de que a gente pode fazer e vai ficar em oculto e ninguém vai saber, o pecado se torna mais fácil. Deve haver reparação quando o testemunho da igreja é prejudicado. Então eu penso que até aqui você entendeu, não entendeu? Deu para entender. Se não, leia aí o subsídio, você vai entender. Subponto de número 2, último ponto, alcançando cura e restauração. Vamos ler todo o versículo, né, de 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a restauração, a purificação, a perdão para quem confessa. Deus é fiel em cumprir a sua promessa de perdoar. Ele é justo porque ele providenciou um meio de justificar o pecador, que é através da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Seu sangue, né, nos purifica de todo o pecado. Sua morte é eficaz. Sua ressurreição é eficaz. Nós podemos chegar diante dele com confiança. E olhe, se você está com as suas vestes sujas, não se acostume nessa situação.
Há um texto, um livro do profeta Zacarias, em que o inimigo estava acusando o sacerdote Josué. Sacerdote, de vestes sujas, inapropriado para exercer a função. Olha aí, olha esse sacerdote, meu Deus, vai recebê-lo mesmo assim. Qual foi a ordem de Deus? Dar novas vestes a Josué. Então o inimigo constantemente quer achar brecha para nos acusar, para nos envergonhar, para nos deixar na lama, na sarjeta. Porque aquele que não confessa não se levanta. E o inimigo quer lhe ver prostrado. Use a arma da confissão, peregrino. Não pare no meio da jornada porque o coração endureceu, enrijeceu. Não pare no meio da jornada por vergonha, não. Confesse. Confesse a Deus. Se foi pecado contra o irmão, chame ele. Expresse o seu arrependimento. Se prejudicou o testemunho da igreja, confesse com o seu líder. Não é? Um líder sábio, um líder de Deus, confesse com ele, fale com ele, e ele vai lhe dar as devidas orientações. Se repare com a igreja, porque há pecados que exigem reparação além de confissão. Deus vai te ajudar a prosseguir. Deus vai te ajudar a chegar nas mansões celestiais. Quem esconde pecado fica pelo meio do caminho, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. Deus abençoe, uma ótima aula de Escola Bíblica Dominical e não se esqueça, abra a jaula.